Fala galera, sou o professor Marco Antônio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje uma aula especial para meus alunos do terceirão aí que estão morrendo de saudade, né? Vou falar um pouquinho sobre associação de resistores, tá? Então, uma aula bem rápida aí para a gente tentar simplificar o que é isso aí, tá? Então vamos lá. Para começar a nossa aula, né? O que eu preciso saber para lidar bem com a associação de resistores? Associação de resistores é um tema relativamente simples a partir do momento que eu consigo dominar duas coisas. A primeira delas, que eu coloquei aqui, está aqui embaixo, né? Ó, eu preciso conhecer muito bem e saber aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Aliás, toda a eletrodinâmica vai se basear nessa equação. Então, eu vou usar bastante isso aqui, né? Tá? E a segunda coisa que eu preciso aqui para isso é saber identificar o tipo de associação e conhecer suas características. Eu tenho dois tipos de associação e vocês vão perceber que elas são inversas, né? Então, o que caracteriza uma é exatamente o oposto na outra. Então, eu vou mostrar isso aí já já, ok? Então, vamos lá, começando aqui com o exemplo de uma associação, né? O que é uma associação? Isso aqui é uma associação, uma coisa comum de se ver em resistência, uso do Benjamin, bastante perigoso, né? Tá? E esse é um tipo de associação paralela, a gente vai discutir já já, tá? Bom, vamos lá. Qual que é o primeiro tipo de associação que eu tenho? É uma associação de resistores em série, né? Qual que é a característica dessa associação? Então eu coloquei aqui, está grifado aqui, ó. Todos os resistores dessa associação compartilham de mesma intensidade de corrente elétrica, tá? Ou seja, como disse uma aluna minha do terceirão, né? O caminho percorrido pela corrente é único. Não existe outra forma de eu chegar de um polo do meu gerador até o outro sem passar por todos os resistores. Então eu tenho aqui, ó, todas as correntes. A corrente que passa no primeiro resistor, no segundo e no terceiro, são todas elas a mesma, e todas elas iguais aí. Então, aqui, ó, tá? Se eu jogar aqui a DDP, a corrente flui pelo R1, pelo R2, pelo R3. O fato da corrente ser única para o circuito, né, faz com que cada resistor tenha a sua própria DDP. Então, se eu pegar o R1 aqui, ó, tá, ele tem uma DDP associada a ele, que é U igual a RI, ou seja, a primeira DDP, o primeiro resistor vezes a corrente. Assim com o segundo e assim com o terceiro. Então, o que eu tenho que gravar de associação em série? A corrente é a mesma para todo mundo, porém as DDPs são individuais, ou seja, são parciais. Cada resistor tem a sua própria DDP. Okay? Quanto ao resistor equivalente, né, então cada associação vai ter um resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? É aquele resistor que representa todos os elementos da associação. Então, para a associação em série, esse resistor equivalente é bem simples, né? Basta você pegar os valores dos resistores envolvidos e somá-los, tá? Então, vai ser relativamente simples, tá? Bom, como na associação em série todo mundo compartilha da mesma corrente, tá? O que vai acontecer? Se eu romper o caminho, ou seja, se no meio do caminho uma lâmpada queimar, um resistor queimar, a corrente deixa de fluir e o sistema todo, o circuito todo deixa de funcionar. Tá? Então, essa é uma característica de uma associação que tem uma corrente única. Se um dos elementos do circuito deixar de funcionar, todo o circuito para de funcionar. Não é que todo o circuito queima, tá? Todo o circuito deixa de funcionar porque a corrente não consegue passar pelo circuito. Tá? Vamos lá fazer um exemplo? Então, dada a associação em série de resistores abaixo, determine. Então, vamos lá. Resistência equivalente da associação. O exercício sempre vai pedir? Não, mas eu vou sempre ter que calcular, porque eu tenho uma corrente que é do circuito, portanto, eu preciso saber qual que é a resistência do circuito. Então, vou calcular aqui a letra A. Letra A, o R equivalente, vou colocar RE, é igual à soma das resistências. Simples, 20 mais 10 mais 50. Okay? Resistor equivalente aqui, né? 80 ohms. Mais fácil que isso, só dois disso. Como eu disse, a corrente ela é da associação. Então, alguns problemas vão tentar, de certa forma, verificar se vocês têm esse conhecimento. Vai pedir, em vez da intensidade da corrente na associação, a intensidade da corrente em cada resistor. É a mesma pergunta, tá? Já que os resistores compartilham da mesma corrente. Como é que eu vou calcular
a corrente do circuito. Eu vou pegar a DDP do circuito, o resistor do circuito, multiplicar pela corrente do circuito. Ou seja, 240 volts é a DDP, está aqui embaixo, ó, igual ao resistor equivalente que eu acabei de calcular, vezes a corrente. Essa corrente vai ser, então, 240 dividido por 80, 3 amperes. 3 amperes de quem? De todos os resistores do circuito, de todo o circuito, tá? Intensidade da corrente de associação, 3 amperes. DDP em cada resistor. DDP em cada resistor. Para o primeiro resistor, eu vou ter a primeira DDP. Então, U igual a R1 vezes I. Então, vai ser o primeiro DDP igual. Quem que é o R1? 20. Quem que é a corrente? 3. Ou seja, o primeiro resistor consome, o primeiro resistor está submetido a uma DDP de 60 volts. A segunda DDP está associada ao segundo resistor. Então, eu vou pegar o segundo resistor e vou multiplicar pela corrente do circuito. Qual que é o segundo resistor? 10 amperes. Faço 10 vezes 3. 30 volts. Por que 3 mesmo? Aqui, ó, corrente do circuito. A terceira DDP vai estar associada ao terceiro resistor. Basta você pegar e fazer a terceira DDP igual a terceiro resistor, 50 vezes a corrente, 150. Olha que coisa legal. Será que está certo? Soma todo mundo. U é igual a primeira DDP, a segunda DDP, a terceira DDP. U é igual 60 mais 30 mais 150, ou seja, a DDP do circuito é 240 volts. Olha, não é que é mesmo? Olha aqui, ó. Tá? Beleza? Vamos lá, tá? Continuando então, vamos lá. Agora a gente tem a associação em paralelo. Qual que é a diferença da associação em paralelo? Lembra da associação em série que todos os resistores estavam submetidos à mesma corrente ou eram percorridos pela mesma corrente? E tinham uma DDP que era individual, era parcial. Aqui trocou, ó, inverteu. Agora no paralelo não é mais a mesma corrente, é a mesma DDP. Ou seja, os resistores em paralelo compartilham da mesma do mesmo diferença de potencial, mesma tensão, tá? Olha aqui, ó. Como disse minha aluna, eu vou repetir de novo, né? Na associação em série, a corrente só tem um caminho a percorrer. Como é que eu sei que é paralelo? Ó, eu tenho um caminho possível a percorrer, segundo caminho possível a percorrer, terceiro caminho possível a percorrer. A DDP, ó, o ponto A e B é comum para o resistor 1, para o 2 e para o 3. Ou seja, aqui a DDP é a mesma para todo mundo, mas as correntes são individuais. Cada resistor tem a sua própria corrente. Então aqui, ó, inverteu. No outro era I igual a I1, I2 e 3. Aqui é U igual a 1, U2, U3. Ou seja, todos os resistores têm a mesma DDP. Tá? Porém, cada resistor tem a sua própria corrente associada. A gente vai ver já já como é que isso vai funcionar. Tá? Bom, aqui ó, o circuito lá, vocês estão vendo que, como eu disse, a corrente tem mais de um caminho para percorrer. Ela não tem um caminho único. Tá? Essa é a característica principal que vai diferenciar a associação de série da associação em paralelo. Tá? As DDPs são iguais, porém a intensidade da corrente é parcial. O que vai acontecer se uma lâmpada parar de funcionar? Ó, esse caminho aqui ficou interrompido, né? Esse também. Mas ainda tem esse aqui, ó. Então, na associação em paralelo, se queimar um dos resistores, uma das lâmpadas do circuito, as demais continuam a funcionar. Por quê? Porque, como eu disse, a corrente tem mais de um caminho a ser percorrido. Ok? Bom, vocês lembram que a resistência equivalente na associação em série era bem simples, era só somar, né? Na associação em paralelo, o negócio não é muito assim fácil, não. Tá? Então, é uma soma também, só que agora é uma soma de inversos. Então, o que eu vou fazer para simplificar? Se você quiser, você pode usar essa fórmula aqui, ela vai valer para qualquer tipo de exercício. Eu prefiro usar o seguinte, eu tenho dois casos particulares para associação em paralelo. Quando eu tenho só dois resistores, eu vou usar uma regra chamada produto-soma. Então, se eu tenho dois resistores, eu pego o primeiro, multiplico pelo segundo, e divido pelo primeiro mais o segundo. Produto em cima, soma embaixo. Tá? Só vale para dois resistores.
A minha segunda regra vai dizer o seguinte: se eu tiver um monte de resistor igual, eu pego um resistor e divido por um monte. Tá? Isso também só vale se eu tiver resistores iguais. Então, qual que é a ideia? Você pode usar isso aqui, tá? Ou você pode aplicar as dois casos particulares para tentar melhorar a resolução desse exercício para ficar um pouquinho menos complicada. Tá? Na prática, como é que isso funciona? Vamos lá ver. Né? Ó, o N é o número de resistores envolvidos. Tá? Na prática, funciona assim. Ó. Dada a associação de resistores, determine a resistência equivalente da associação. Então, vamos lá. Resistência equivalente eu posso fazer lá. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso aqui vai ficar 1 sobre 20 mais 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. O mínimo múltiplo comum aqui é o 60, né? Vai ficar 60 por 20, 3. 60 por 60, 1. 60 por 30, 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre R equivalente igual. Isso aqui vai dar 6. Né? Então, o R equivalente aqui vai ser 60 por 6, que é igual a 10 ohms. Se você gostar de fazer assim, ótimo, né? Se não, você pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, eu vou pegar dois resistores. Se eu pegar dois resistores, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma regra que fala assim, para dois resistores, o R equivalente é o produto dividido pela soma. Então, eu vou pegar dois aqui, ó. Vou pegar o de 60 e o de 30. Ah, por que está pegando 60 e 30? Eu podia pegar o 60 e o 20, o 30 e o 20? Tanto faz. Vou pegar o 60 e o 20, porque eu já sei quanto dá, é mais fácil. Tá? Com o tempo vocês vão pegar essa prática também, mas a forma como você vai fazer, tanto faz. Pode ser 2 a 2, do jeito que você quiser. Então, eu vou fazer 60 vezes 30, dividido por 60 mais 30. Isso aqui, ó, 6 vezes 3, 18. Tá? 6 mais 3, 9. Isso aqui vai dar 20 ohms. O que significa isso? Significa que se eu tirar esses dois aqui, ó, eu posso trocar por um de 20. Então seria equivalente a falar isso aqui. Ó. Tá? O de 60 e o 30 agora viraram um de 20. E o de 20 estava lá? Bom, continua lá. Tá? Bom, vocês percebem que agora eu tenho dois resistores, eles são iguais? Vou usar o segundo caso. Qual que é o segundo caso? O segundo caso fala assim, ó. Se os resistores forem iguais, você pega ele e divide pela quantidade. 10 ohms. Ok? Então, tanto faz fazer por aqui ou fazer por aqui. Você escolhe. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Eu prefiro fazer assim, porque vocês vão perceber que com o tempo você começa a fazer essas coisas de cabeça. Como eu disse, 60 e 30 ou 6 e 3 são valores que aparecem sempre, aparecem bastante. Então você vai perceber que esse valor aqui, como ele é repetitivo, ele vai acabar simplificando as suas contas. Ok? Então, retomando o exercício aqui, né? Então, na letra A nós tínhamos calculado a R equivalente, né? Resistência equivalente, deu 10 ohms. Como eu disse, a gente tem duas formas de calcular essa resistência equivalente, tá? E agora eu vou continuar aqui para a gente calcular o restante do exercício, né? Letra B, qual que é a intensidade da corrente em cada resistor? Bom, em cada resistor eu posso fazer assim, ó. Cada resistor tem a sua própria corrente. Então, se a DDP é igual para todo mundo, se eu pegar o primeiro resistor, eu vou ter a primeira corrente. Então, ó, 60 é a DDP de todo mundo. Vai ser igual, primeiro resistor, 60. E aí eu vou determinar a primeira corrente. A primeira corrente vai ser 60 por 60, 1 ampere. Tá? A segunda corrente vai ser associada ao segundo resistor. Então, a DDP não muda, continua sendo 60. Agora, quem mudou foi o resistor. O resistor agora vale 20. E a corrente vai ser a corrente 2, que é a corrente do segundo resistor. Tá? O I2 vai ser 60 por 20, 3 amperes. Tá? E a terceira corrente, 60, DDP não muda, é igual ao terceiro resistor, 30, vezes a terceira corrente. Terceira corrente vai ser associada ao terceiro resistor, 60
dividido por 30, 2 amperes, ok? Se eu quiser saber a corrente total do circuito, ó, qual que é a intensidade da corrente total da associação? É só você somar todo mundo. Opa, aqui é o C, né? É só você somar todo mundo. Então vai ser 1 mais 3 mais 2. Isso aqui vai dar 6 amperes. Será que tá certo? Tem outra forma de fazer? Opa, vamos lá. A DDP total é igual ao resistor total vezes a corrente total. 60 é igual a 10 vezes I. O I é igual a 6 amperes. Olha lá, meu exercício está certinho. Tá? Bom, lembra que eu falei que dá para você calcular a resistência equivalente de várias formas possíveis? Pois é, né? Vamos supor que eu não tivesse feito a letra A ainda. Eu sei que a DDP total, a DDP do circuito é 60. Eu sei que a corrente do circuito é 6. Ou seja, eu fiz a letra B e fiz a letra C e não fiz a A ainda. Eu vou fazer a A por último. Tá? Quando eu vou fazer a letra A, eu sei que U é igual a RI, certo? Então eu sei que 60 é igual a R vezes 6 e eu sei que o R é 10 ohms. Como eu disse, associação em paralelo é uma beleza. Você faz do jeito que você quiser. Ela é mais difícil para calcular equivalente? É, mas não por isso a gente vai deixar de fazer de uma forma simples também. Tem forma simplificada de fazer, ok? Mais um exercício aqui, vamos lá. Agora é um exercício de associação em série, né? Dá uma olhada aqui. Eu tenho ponto A e B. Para a corrente ir de A para B só tem um único caminho. Então esse aqui é um exercício típico de associação em série. Nesse exercício eu tenho aqui a potência, tá vendo? E a DDP. Se você lembrar lá, ó, que potência é DDP vezes corrente, olha lá, 480 é igual a 120I, tá? Aqui o I é igual a 4 amperes, olha lá. Qual que é a corrente de associação? E, ó, a potência do DP usa a fórmula da potência. Tá? Isso aqui não mudou nada, isso aqui é aquele comecinho que a gente viu lá de corrente elétrica. Agora, resistência equivalente. Resistência equivalente, lembra que se eu pegar U igual a RI e fizer a DDP igual a resistência equivalente vezes a corrente do circuito, eu acho a resistência equivalente. Tá? Ok? Qual que é o valor da resistência de cada resistor? Bom, cada resistor, você lembra que a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então aqui o resistor 1 vai ser R, o resistor 2 vai ser 2Rs. Então aqui eu tenho 30 é igual a 3Rs, o R é igual a 10 ohms. Se o R é 10, esse aqui vale 10, esse aqui vale 30. Ok? Simples assim. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, um exercício agora de associação em paralelo. Ó. Vocês percebem que para ir de A para B, eu tenho mais de um caminho. Na verdade, eu tenho dois caminhos aqui, porque eu tenho dois resistores. Então, aqui é a primeira corrente associada ao primeiro resistor. Aqui a segunda corrente associada ao segundo resistor. Que problema me deu para fazer aqui? Ó? A potência e a DDP. Percebe que a DDP é da associação. Isso caracteriza a associação em paralelo. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui ó, essa potência desse resistor R aqui. Então, vou fazer ó, P igual a U vezes I, certo? A forma da potência. 45 igual a 30I. O I é igual a 45 por 30. Ou seja, isso aqui vai dar 1,5 ampere. Então, aqui em cima ó, tem 1,5 ampere. Então, vou colocar aqui. Ó, e 1 igual a 1,5 ampere. Ok? Bom, aí, como é que a gente vai fazer a continuação do exercício? Que é a intensidade total da corrente. Bom, tem várias formas de fazer isso aqui. Uma delas seria pensar o seguinte, ó. Se esse resistor é 3 vezes maior do que esse, então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Menor quantas vezes? 3. Então, isso aqui é 1,5, aqui é 0,5 ampere. Portanto, a letra A, a corrente total é 1,5 mais meio. 2 amperes. Tá? Outra forma de eu fazer, não gostei dessa aqui, vou fazer o seguinte, ó. U igual a RI, U igual a RI, o U é 30, não muda. O R eu não sei quanto é que é, mas o I eu sei que é 1,5, eu acabei de calcular. Então o meu R vale 30 dividido por 1,5. 30 dividido por 1,5, certo? Isso aqui vai dar
20 ohms. Confere? Tá? Então esse cara aqui vale 20, ó. Se esse vale 20, esse aqui vale 60. Ok? E aí eu posso calcular a corrente, ó. U igual a RI, se eu fizer de novo, ó. U igual a R vezes I. Se o U é 30, o R é 60, o I é 0,5 ampere. Certo? Bom, então esse aqui é o I2, porque eu usei o R2. Tá? Esse aqui é o I1, porque eu usei o R1. Tá? Como eu disse, tem várias formas de você fazer o mesmo exercício. A mais fácil foi essa aqui, né? Achei o primeiro R, a primeira corrente, tá? Divido a primeira corrente por 3, porque o resistor de baixo é 3 vezes maior, tá? Qual que é a resistência equivalente da associação? Bom, eu posso usar lá a minha regrinha, produto-soma, né? Qual que é o produto? 60 vezes 20, 60 mais 20. E dá quanto? 12, 00, 80, isso aqui vai dar... Então, isso aqui vai dar 15 ohms, tá? Bom, uma forma mais fácil de eu fazer. U é igual a RI, U é 30, o R eu não sei, o I 2. O R é igual a 15 ohms. Então, ó, tem como achar a resposta do jeito que você quiser, tá? O que não falta formas diferentes de fazer a mesma coisa, ok? Para finalizar, vou falar da associação mista, né? O que é associação mista? Associação mista é aquela em que eu tenho série misturada com paralelo, tá? Por exemplo, vou pegar um exercício aqui, ó, tá? Isso aqui é uma associação mista. Eu tenho um ramo aqui que eu tenho uma associação em paralelo e tem uma parte aqui que forma uma série com esse paralelo, tá? Então, para calcular isso aqui, vai dar um trabalhinho, mas é só você utilizar o conceito da associação paralela e série. Resolvo, se for paralelo, utilizando uma das regras lá, você escolhe, tá? E se for série, somando, ok? Então vamos lá ver como é que isso se aplica na prática. Olha lá, isso aqui é um trambolhão, né? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma série, ó. Tudo bem? Então, qual que seria o interessante de fazer aqui? Se isso aqui é uma série, vou começar logo resolvendo aqui, ó. Não dá para resolver mais nada, porque isso aqui também é uma série, só que no meio da série tem um paralelo. E aqui por fora tem outro paralelo, tá vendo? Confusão? Então, vou pegar e resolver essa série primeiro, ó. 10 mais 20, 30. Então, se eu tiver que trocar aqueles dois por um só, eu troco por um só de 30. Então, ó, você vê que eu fiquei com 30 aqui, eu tenho 30 embaixo, ó. 30 com 30, lembra daquela regra lá? Produto, desculpa, resistores iguais, eu divido. Então é 30 sobre 2, ou seja, isso aqui vai dar 15. Então se eu pegar tudo isso aqui, ó, ficou mais ou menos assim, ó. 5, já estava aqui, tá? Esses dois aqui viraram de 30, esse 30 com esse 30 virou um de 15. Então aqui ficou um de 15, ó. Na outra ponta eu tenho um de 8, tá? E embaixo aqui eu tenho um de 60. E fechando a conta aqui, ó, eu tenho um de 25. Tá? Bom, isso aqui é uma série, só que no meio da série tem esse paralelo. Então o que eu faço? Vou resolver esses dois paralelos aqui. Ó. Então como é que eu vou resolver aqui? Aqui eu vou usar produto soma. Então vai ficar aqui, ó, esse R equivalente aqui, ó, 15 vezes 60, 15 mais 60. Isso aqui vai dar 12. Certo? Então tudo isso aqui, ó, deu 12. Tá? Ó, agora é uma série. 12 mais 8, 20, mais 5, 25. Então, ó, tudo lá em cima, 25. Aqui embaixo, 25. 25 por 2, resistência final. Ok? Simples assim. Esse caso aqui é um pouquinho mais complexo, né? Mas mesma coisa, eu tenho paralelo aqui. Tá mais complexo porque eu tenho DDP, vou ter que calcular mais coisas, tá? Mas o exercício em si, para calcular equivalente, é mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó,
em paralelo, resultado em série. Como é que eu vou resolver esse paralelo? R equivalente, 10 vezes 30, 10 mais 30. Isso aqui vai dar 300 por 40, que vai dar 7,5. Tá? Pego esse 7,5 com esse 2,5 aqui, ó, tá? Então ficou assim, ó. Aqui era 2,5. Aqui eu tenho um de 7,5. Portanto, a resistência total é 10 ohms. Essa aqui é a letra A. Okay? Qual que é a corrente de associação? U igual a RI. A DDP é 40. Resistência 10. A corrente é I igual a 4 amperes. Qual que é a intensidade das correntes no resistor de 10 e de 30? Tá? Isso aqui, ó, é um pedaço de uma série. Lembra que na série cada pedaço tem a sua DDP. Então pega lá, ó, isso aqui não é 7,5? Então U é igual a RI, U é igual a 7,5 vezes o I, que é 4, e isso aqui vai dar 30 volts. Tá? Qual que é a intensidade da corrente no resistor de 10 e de 30? O 30 volts para o resistor de 10 vai dar uma corrente de 3 amperes. Tá? E o 30 volts para uma resistência de 30 ohms vai dar uma corrente de 1 ampere. Se eu somar 1 mais 3, 4. Lembra que nesse ramo aqui eu tenho 4 amperes. Ok? Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí um abraço para todo mundo. Até a próxima.